Pessoal, hoje o vídeo vai ser um pouco mais sério e eu queria começar esse vídeo perguntando o que é ser cidadão. Cidadão é ter o direito de votar, por exemplo? De votar com qualidade, com autonomia? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu sou Leonardo Gleison, engenheiro de software e consultor em tecnologia assistiva para pessoas com deficiência visual. E esse é o canal Inclunet, um espaço criado para demonstrar que ser igual é mostrar que somos todos diferentes. Vamos falar sobre inclusão e acessibilidade? Como todo brasileiro sabe, no último domingo foram as eleições gerais para presidente, governador e todo mundo que quer governar esse país. Mas será que foi fácil para todo mundo? Será que todas as pessoas conseguiram de fato votar e exercer a sua cidadania como um cidadão? E uma outra pergunta: será que todo mundo é considerado um cidadão igual perante a justiça eleitoral? Perante a justiça como um todo? Será que todo mundo votou por igual? Todo mundo votou consciente? Hoje eu não quero falar de candidato, hoje eu não quero falar de ninguém, eu quero falar do processo eleitoral. Será que ele foi acessível para pessoas que, como eu, têm alguma deficiência? Será que tudo que foi falado foi realmente cumprido? Nessa eleição eu fiz questão de votar, porque na eleição passada, tanto eu quanto a Camila, a gente não conseguiu nem sequer ter direito de acesso ao fone de ouvido para tentar ter informação sobre se a gente estava votando na pessoa certa, por exemplo. Infelizmente, para nós que temos deficiência visual, o cenário não foi nada diferente da eleição anterior. Algumas coisas de fato mudaram, como por exemplo, a gente votou no piso térreo, o que para a gente que tem deficiência visual não é necessariamente uma questão de acessibilidade, porque a gente, como a gente fala em vários vídeos aqui no canal, a gente não tem nenhum problema na perna, a gente não tem nenhum problema na audição, a gente só não enxerga. A gente percebeu que todas as pessoas com alguma limitação, pessoas idosas, as pessoas que de fato tiveram alguma limitação física, claro, foram beneficiadas. Mas a Justiça Eleitoral colocou na mesma sessão várias pessoas com vários tipos de deficiência ou necessidades diferentes. Por exemplo, pessoas idosas, pessoas com deficiência, pessoas com restrição severa de mobilidade. Todo mundo que tinha alguma necessidade que eles consideram necessidade especial foi colocada numa mesma sessão eleitoral, para votar todo mundo ali. E como a gente sabe, quando todo mundo é preferencial, ninguém tem preferência nenhuma. Ou seja, às vezes a fila precisava andar e dar preferência para quem não tinha deficiência, porque, vamos lá, as pessoas precisam votar também, E o que mais me chamou a atenção foi que as pessoas na sessão eleitoral, as pessoas responsáveis ali, elas não pareciam estar muito preparadas. E não por culpa delas, necessariamente. Eu não vou atribuir essa culpa a quem estava lá na ponta atendendo as pessoas com deficiência. Mas eu atribuo essa falta de treinamento à Justiça Eleitoral, a quem é responsável por preparar esse treinamento, de prever que tipos de pessoas e que tipo de necessidades essas pessoas têm quando elas vão votar. Então, o que aconteceu na minha sessão foi um total despreparo, a pessoa não sabia nem como segurar, nem como orientar a pessoa com deficiência visual para chegar na frente da urna eletrônica. No final das contas, foi o meu sogro, o seu Cláudio, que orientou tanto eu quanto a Camila para votar nos candidatos que a gente queria, porque as pessoas que estavam lá não sabiam sequer onde colocar o fone de ouvido. E depois de muito tempo tentando para descobrir onde era o lugar certinho para colocar o fone de ouvido, a gente simplesmente não tinha áudio. As pessoas não sabiam ativar a voz. E aí eu pergunto, sendo engenheiro de software, qual é a dificuldade de você identificar na urna eletrônica quando tem um fone de ouvido conectado, para que você ative um leitor de telas quando isso aconteça? Não tem dificuldade. Isso é feito em vários lugares, em vários tipos de equipamentos,
Quando você coloca um fone de ouvido num rádio, nem é uma coisa tipo digital, é normal. Tipo, colocou o fone de ouvido, o alto-falante para de funcionar e você tem ali o áudio no fone de ouvido. É isso. Não tem segredo. Qual é a dificuldade para fazer isso? Mas o fato é que tanto eu quanto a Camila tivemos que votar sem um pingo de acessibilidade. A gente não sabia se a gente estava digitando o número certo. Quer dizer, a gente sabia porque a gente estava colocando no teclado. Mas é a mesma coisa que você ir numa loja e o cara te falar que está cobrando R$10 e cobrar 50, né? Você põe a senha na maquininha e, bom, seja o que Deus quiser, depois você vê se deu certo, né? Isso é cidadania? Será que uma pessoa com deficiência é menos cidadão do que outra pessoa que não tem deficiência nenhuma? Eu acho que a gente é muito mal atendido em todos os serviços públicos brasileiros. E na eleição, no exercício da cidadania, não é assim que as pessoas falam? No exercício da cidadania, a gente é tão maltratado quanto em qualquer outro serviço público. As pessoas não têm treinamento, as pessoas não querem saber das nossas necessidades. Tudo que é para pessoas com deficiência é mal feito, né? Não tem teste, aparentemente, porque se tivesse a gente teria conseguido votar com acessibilidade. E no final das contas, a gente precisa cumprir com as nossas obrigações civis, as nossas obrigações legais, do mesmo jeito que qualquer outra pessoa. Para mim, o processo eleitoral, no que tange as pessoas com deficiência, é um fiasco. Não houve treinamento. Eu conversei com várias pessoas que participaram do treinamento online da Justiça Eleitoral e simplesmente não tem qualquer tipo de menção às pessoas com deficiência, não existe um treinamento de como conduzir uma pessoa com deficiência, não existe a menor preocupação da Justiça Eleitoral, do governo federal, do legislativo em relação a nós, pessoas com deficiência, que somos cidadãos, que votamos, que pagamos impostos igual todas as pessoas, mas que na hora de ser atendido pelo governo, pela Justiça Eleitoral, pelo SUS, enfim, qualquer serviço público, a gente é mal atendido, mal assessorado e, muitas vezes, deixado de lado, como é o caso das eleições. Acontece de 2 em 2 anos, você vai lá, vota, se votou com acessibilidade, bem, se não votou com acessibilidade, amém, né? E daqui 2 anos você tenta de novo e se tiver acessibilidade, bem, se não tiver... Então, assim, ninguém se preocupa com isso durante 2 anos, ninguém se preocupa com isso durante os 4 anos entre uma eleição maioritária e outra, e no final das contas, a gente já tem pelo menos aí, sei lá, tipo 30 não tem, mas eu acho que deve ter aí uns 20 anos já com urna eletrônica. E a gente agora tem algumas coisas, algumas iniciativas de acessibilidade, mas olha, desculpa gente, é para um público seleto. Deve funcionar em capital, em colégios centrais, que é para aparecer na televisão, que é para aparecer na reportagem. Mas vem para a periferia, vem para os bairros mais afastados, regiões metropolitanas ou em lugares mais distantes do país e a gente continua sendo mal atendido. Em vários momentos eu já tive má experiência. Uma vez eu precisei justificar o voto no interior de Pernambuco e a pessoa simplesmente ignorava que uma pessoa cega poderia assinar um papel e queria que eu colocasse meu dedinho lá, meu polegar lá, né? Então, gente, precisa parar com isso. A gente precisa cobrar isso dos nossos governantes e a gente precisa se fazer ouvido como cidadão. E não só de 2 em 2 anos. A gente tem que cobrar isso. Isso precisa acabar. Então é isso, pessoal. Isso foi o que aconteceu no primeiro turno. Esperamos que no segundo turno as coisas estejam um pouco melhor, mas eu desconfio que não vai mudar nada, né? E é o que a gente tem para hoje. Conta aqui pra gente nos comentários como que foi para você, se você tem deficiência visual ou qualquer outro tipo de deficiência. Conta aqui nos comentários como é que foi.
o seu processo eleitoral, se você foi respeitado, se as pessoas te atenderam bem, como foi para você, né? Conta aqui pra gente. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, se inscrever aqui no canal, né? Porque a gente precisa ter se inscreva aqui para receber os nossos vídeos. E é isso, foi um vídeo mais de bate-papo, de contar para vocês a nossa experiência. Camila hoje não pôde estar aqui comigo, mas no próximo, com certeza, ela vem falar também. Um abraço e até o próximo vídeo.